Muitos fluidos, né, especialmente líquidos, né, têm índices de refração diferentes, né? E com isso a gente pode produzir fenômenos, né, realizando experiências muito interessantes, né? Por exemplo, a gente pode ilustrar o que acontece numa miragem, né? Isso que você vai fazer, né? E na outra, em algumas outras, né, o Cláudio vai mostrar, né, o que acontece quando você faz uso de líquidos, né, com índices de refração diferentes, né, e quer utilizar esses líquidos como se foram lentes, na verdade, né? Porque você coloca num ambiente, né, esférico, né? Isso. Então, esse tipo de experiência que ele vai fazer, elas são muito lúdicas, muito bonitas mesmo, ilustrando, então, o conceito de índice de refração diferentes, né? E como isso gera fenômenos interessantes, lúdicos mesmo. Então vamos lá, Cláudio. Bom, primeiro vamos começar com um experimento bem simples, que é um tubo de vidro, né, imerso num líquido cujo índice de refração é muito próximo do vidro. A do vidro, então muito próximo de 1,5, os dois. Exatamente, que é a glicerina, né? O líquido que a gente compra na farmácia, a glicerina, ela tem um índice de refração muito próximo do vidro. Então, a luz, quando atravessa a glicerina e o vidro, ele quase não sofre nem reflexão, nem refração, né? Quer dizer, a luz caminha quase como se fosse um meio isotrópico, meio homogêneo. Né? Então, a gente pode observar que aqui tem um tubo, né, de vidro, dentro desse outro tubão maior, e conforme eu vou preenchendo aqui com glicerina, né? E aqui eu tenho aqui o vidro, né? Formou aqui uma bolha, mas a gente pode observar que o vidro dentro da glicerina se torna praticamente invisível. Você já não consegue descobrir onde é que está o vidro, né? Menos da bolha de ar. Aqui nesse outro acho que está um pouco mais visível. Então aqui eu tenho um tubo de vidro e aqui ele está mergulhado na glicerina. Mas se você olhar atentamente, você praticamente não enxerga Você não vê o vidro. Isso. Se torna invisível. Olha só que interessante. Aqui você não vê o vidro. Não vê o vidro. E ele está aqui. Na verdade, se você virar agora, aí... O tubo está descendo. Aí está. Aqui está o tubo. Ali está. Agora ele ficou completamente visível. Mas antes não. Interessante. Não, né? Então, não, a parte muito que está imersa, praticamente você não enxerga. Interessantíssima. É como se o vidro tivesse desaparecido, né? Exatamente. Interessante, muito interessante. Porque quando a gente enxerga alguma coisa é porque está tendo reflexão, né? Ou refração. Mas no caso dos dois terem quase o mesmo índice de refração, você praticamente não tem reflexão e não tem refração. De novo, a parte de baixo o vidro desapareceu. Interessante. Então, é um fenômeno na qual a luz praticamente passa sem sofrer desvio, né? E nem reflexão. Bom, agora vamos ver outros experimentos. Agora aqui eu tenho, então, 3 esferas, como você tinha dito, né? 3 esferas, um contendo glicerina, que é aquele líquido que nós vimos agora. Aqui, ar, nessa outra bolinha. E nessa outra bolinha, água. Né? Então tem água, ar e glicerina. Então, meios com índices de refração diferentes, né? Exatamente. E aqui eu vou colocar um pouco de água, né? Nessa cubeta. Então, a água aqui. Você colocou água aí. Água, né? Então, vamos ver um efeito, né? Que é o efeito lente, né? Ou seja, a luz, quando atravessa esses meios, né? Ele vai sofrer desvio, a não ser essa que tem ar. Né? Como que ar e ar aqui fora, mesmo índice de refração praticamente, a luz não sofre desvio. E a gente pode observar aqui, pela imagem, nessa bolinha aqui, ela praticamente não sofre desvio. Você vê lá o fundo quadriculado, praticamente da mesma forma. Né? Agora, aqui tem água, né? Então a água, ela faz com que a luz
quando atravessa, ela sofre desvio, sofre refração. Então ele forma esse efeito lente, né? Então tem uma lente de aumento aqui. Então a imagem desse quadriculado acaba ficando uma imagem maior por causa desse efeito da refração na água. E aqui também, só que aqui o efeito é um pouco maior, porque o índice de refração da glicerina é maior do que o da água. Então forma-se certo, é um efeito... 1,5, o outro 1,33 aproximadamente, né? Agora, o ar, o índice de refração é aproximadamente igual a 1, né? Exatamente. Agora, o interessante, quando eu mergulho na água, esse que tinha água, que tem água, ao penetrar no meio que é água também, perde totalmente o efeito de lente, né? Então aqui a luz passa reto. É como né? se fosse um meio, né? Homogêneo, Apenas, né? Homogêneo. E... Isso. Agora, esse que tem ar, agora a luz desvia bastante. Né? Então forma-se um efeito de lente divergente. Então o quadriculado fica bem pequenininho aqui. É uma imagem bem pequenininha. E a glicerina, como tem um índice de refração diferente da água, ainda permanece com esse efeito de lente. Né? Então a gente pode observar que aqui, mesmo na água, essa bolinha de glicerina tem assim um efeito de lente. Né? Uma lente de aumento um pouquinho mais fraca. Né? Efeitos bem bonitos, hein? Ilustrou muito bem. Então aqui o efeito de líquidos, de índices de refração, né, diferentes. Bom, agora vamos ver um outro efeito interessante, que é quando a gente coloca água numa cubeta. Aí você tem água, né? Água, sim. E vamos ligar no laser, né, e a gente pode ver o feixe atravessando esse meio. Né? O interessante é que quando você... Aí ela vai em linha reta, inclina, né? Isso, olha. Você está ilustrando a reflexão total Reflexão agora? total, exatamente. Ok. Então, nesse caso, quando você tem o índice de refração maior para o índice de refração menor, você pode ter, dependendo do ângulo, a reflexão total. Né? E embaixo também... Não, embaixo é só também. Reflexão, né? Reflexão total também, né? Que aqui tem um vidro, né? Tá? E tem uma camada de ar aqui embaixo. Então você tem aí, está ilustrando, né? O efeito A reflexão total, né? Aqui, ela não passa de um meio para o outro. Para o outro, exatamente. Olha só. Aqui desse lado também, eu posso fazer a luz entrar inclinadamente e ele está sofrendo reflexões totais. Né? Agora, eu posso frustrar a reflexão total. Né? No caso, eu posso, por exemplo, se eu puser o meu dedo aqui, né, nada acontece, porque o meu dedo está seco. Então tem uma camadinha de ar, né, entre o meu dedo e a parede do vidro e nada acontece. Né? Agora, se eu molhar o meu dedo, eu posso frustrar a reflexão total. Isso é fantástico. Nesse caso, a luz ele acaba não refletindo totalmente, né? Ele acaba passando. Né? Não, essa é muito bonita, muito bonita. Uma camadinha de água no meu dedo. Olha que interessante. Ele acaba frustrando a reflexão total. Nossa, muito bonito isso. Isso é muito bonito. Outra experiência interessante é a fabricação. Vamos fabricar uma miragem agora, né? Como ocorre a miragem? Então aqui é água e aqui é álcool. Álcool de limpeza, né? Então, eu coloco álcool bem lentamente para não misturar muito. Né? Eles não são muito miscíveis, né? Se você começar a agitar... Sim, se agitar, aí não tem como evitar. No caso, eu vou colocar devagar, de forma então, que... o álcool fica em cima, é isso? E o álcool fica em cima. O álcool fica em cima. Fica em cima. A gente pode ver, inclusive, né, que... Então, você tem aqui dois índices de refração diferentes, né? Isso. E na interface você tem quase uma mistura. Né? Então, uma graduação no índice de refração. O álcool ele tem um índice de refração maior que o da água. Então, a gente pode provocar um efeito bem interessante, né, que é a miragem. Então, por exemplo, nesse ponto, até aí aqui é normal, água, né? Normal, né? Aqui em cima álcool, né? Só que na interface a gente pode ver o desvio da luz. Olha só, aqui olha só, a luz se curva. Se curva, olha só. Caso, por quê? Porque você não tem um meio homogêneo. É isso, né? Exatamente. É o que a gente disse antes, é válido só para meios homogêneos. Enquanto ela estiver aqui dentro da água inteiramente, né, ela se propaga em linha reta. Né? Mas agora, olha só, ela se curva. Exatamente. Olha, que interessante, fácil, visual, né?
Isso explica a miragem, não é Miragem, isso? exatamente, É essa a no explicação. asfalto quente, Porque né? você vê a luz proveniente de um ponto lá. Exatamente. Né? E não de onde ela se originou, na Isso, verdade, né? Aham, nossa, essa é muito bonita. Essa Então, é a luz que belíssima. vem, por exemplo, desse ponto, né? Aham. Ele sofre esse desvio Nossa, e chega, né, nessa direção. E a pessoa acha que a luz vem desta direção e você pode ter, por exemplo, a imagem de uma árvore, né, Aham. sendo projetada aqui, né? Sendo que a árvore está... Você está ilustrando uma circunstância mediante a qual a luz não se propaga em linha reta. Isso, não é isso? exatamente. Porque você tem diferentes índices Índice de de refração. Né? Uhum, Puxa, muito bem ilustrado isso. Muito bem ilustrado mesmo.